vivavoz.pt. Em mais um de vivavoz.pt recebemos uma mulher, uma jovem mulher autarca, Bruna Santos, presidente da Junta de Freguesia de Constança em Marco de Canaveses. Está na política, no terreno há 4 anos, no seu primeiro mandato, um mandato que vai ficar sempre marcado na tua vida, Bruna, porque do início que começas literalmente no terreno na política, tens que conhecer de uma forma que provavelmente não conhecias e ficas absorvida com isto tudo. É verdade, boa tarde, Iva. É verdade, foi mesmo cair de cabeça paraquedas, por assim dizer. Eu sempre soube e sempre tive as minhas aspirações políticas, sempre achei que a política é muito mais do que leis e do que legislação, é principalmente a proximidade e o poder ajudar e melhorar a vida das pessoas. E sempre tive essa aspiração de fazer as coisas nesse sentido. E quando em 2020, recordo-me perfeitamente, em 2020, no Dia da Mulher, recebi o convite para ser a candidata, aceitei quase de imediato, porque, embora não estivesse à espera, aceitei porque sabia que era aquilo que me iria preencher naquele momento. E sabias que era através da política de proximidade, que é isso que um presidente de junta faz, portanto é quase que o autarca da política pobre, mas é o autarca que também conhece melhor o terreno, que conhece as pessoas e que dá a resposta primária. Quando te dão essa oportunidade, quando te reconhecem para tal, porque também é preciso ter características e disponibilidade para isso, percebeste que mais do que a tua aspiração pessoal era a forma de pôres em prática aquilo que sempre quiseste, que era contribuir, acrescentar à tua terra? Exato. A minha aspiração pessoal vem no sentido da sociedade, de conseguir trabalhar em sociedade, em prol da sociedade. Eu acho que ainda existe muito a fazer e existirá durante muitos anos muito a fazer Porque na nunca estamos sociedade. suficientemente satisfeitos com tudo. Exatamente, queremos melhor, sempre não é? mais e melhor, não é? Ainda há muito a fazer, mas eu queria deixar mesmo o meu contributo na sociedade e com essa proximidade que estavas a falar, porque é uma das grandes características que eu tenho desde sempre. Já anteriormente tinha feito parte de uma associação, fui presidente de uma associação durante 5 anos, e o trabalhar com as pessoas de perto, conhecer a realidade, as suas dificuldades e ficar felizes com elas, com as conquistas, foi daquilo que sempre me apaixonou e daí o meu caminho até aqui estes 4 anos. Mas a Bruna traz também um caminho para trás, uma jovem formada, uma jovem que também cresceu enquanto pessoa e a perceber as necessidades da terra. Durante estes 4 anos, quais foram as maiores dificuldades? Olha, Iva, por muito que nós, quando nos candidatamos, principalmente a primeira vez, não é? Agora será a minha recandidatura, mas quando nos candidatamos a primeira vez, pensamos sempre que estamos preparados, mas na realidade nunca estamos. Eu costumo dizer, e digo a toda a gente, que os primeiros 2 anos é aquela experiência, aquele apalpar terreno para ver o que é que nós conseguimos e sabemos fazer. E daí eu dizer que quem se candidata a um cargo deste tem que ter noção de que não vai, e quando entra nos primeiros anos, não vai fazer tudo aquilo que quer ou almeja. Tem que ser um passo de cada vez e tem que ser lentamente, porque nós entramos ali naqueles 2 anos em que o primeiro ano é para perceber como é que funciona tudo, em termos de legislações, em termos de rotinas, em termos de contas, de contabilidade, e depois o segundo ano começa a ser aquela parte em que começas a inteirar e a perceber mais a fundo quais é que são as verdadeiras necessidades da freguesia, porque embora nós conheçamos a freguesia e saibamos quais é que são as suas necessidades, as verdadeiras necessidades não conhecemos até lá estar. Porque os problemas do dia a dia depois acabam por absorver. Às vezes queremos pensar em grande e trazer algo novo, mas depois a necessidade do dia a dia tem que ser feita, tem que ser concretizada, e isso trava um bocadinho aquilo que são os objetivos iniciais. Muito, porque as coisas vão acontecendo. Eu não apanhei o tempo da pandemia, mas imagino que quem teve no tempo da pandemia foi uma coisa que era impensável. Por isso ali foram 2, 3 anos quase em suspenso, travou muito, mas no dia a dia vamos deparando com coisas que nos vão mostrando que não podemos fazer promessas e sim desejos, porque
podem acontecer imprevistos e esse imprevisto às vezes dificulta-nos um bocado a vida. Mas eu acho que quando nós estamos nisto, com a vontade e com o espírito certo, conseguimos resolver tudo e dar a volta à situação. E uma jovem mulher que sem algum terreno de política propriamente dita, entra logo com este cargo, que é esta proximidade, que tem que criar esta proximidade com as pessoas, mas também entra num mundo em que ainda é maioritariamente de homens, onde a própria sociedade também ainda vê que este cargo é muito mais ligado a homens. Como é que foi esta receptividade, esta ligação com as pessoas? Houve entrar por ser mulher? Há sempre, Ivan. Eu acho que é uma ilusão dizermos ou acharmos que não há. É impossível não haver entraves, porque nós temos limitações e temos questões que os homens não têm. Não seja o simples facto, eu sou mãe, tenho 2 filhos, e esse facto já me impede de muita coisa. E depois existe muito ainda, nós estamos no meio rural, sabemos. Estamos a crescer, estamos a evoluir, mas ainda estamos no meio um bocado rural. E nós sabemos que ainda existe muito aquela questão de que os homens têm mais disponibilidade, que o facto de ser ou não visto mais no café quer dizer que a pessoa está a trabalhar mais, o facto ou não de estás a ver, por exemplo, vou-te dizer um exemplo, estar presente em todos os funerais, quer dizer que aquela pessoa está a fazer um melhor papel, quando na realidade nós mulheres não temos esse tempo, essa disponibilidade total, porque temos os filhos, porque temos a casa, porque temos o nosso trabalho. Também és empresária, exatamente. Portanto, a tua vida não é só estar na freguesia, não és presidente, como se costuma dizer, a tempo inteiro. Portanto, tens que conciliar isso tudo. Os homens, embora cada vez mais haja esta divisão de tarefas em casa, mas quando eles têm um cargo, esse trabalho em casa é absorvido pela esposa, pela companheira, o que for, e portanto tu ainda não tens essa parte, ou seja, tu tens que ir aos pouquinhos dando em todos os lados onde estás, e nem sempre dá para tudo. Pois não dá, mas parece, por vezes eu penso que o meu tempo estica. Às vezes digo que o meu dia tem mais de 24 horas, porque eu sempre fui uma pessoa de arranjar soluções e não problemas. Por isso sempre consegui resolver muito bem e sempre consegui gerir bem o meu tempo. Mas é lógico que é uma dificuldade, porque como estavas a dizer, os homens cada vez ajudam mais em casa, mas quando estão num cargo um cargo político, fica sempre a mulher na retaguarda, sempre com os filhos, com a casa, com os lides de casa, com os problemas, porque nós temos os filhos, mas nós também somos encarregados da educação deles, pois também eles também têm as escolas, é tudo aqui Sim, e embora eu acredite que tenhas esse apoio total do teu companheiro, mas há coisas que é da mãe, não é? Sim, há coisas que até ele, até o marido, muitas das vezes liga, olha onde está isto, onde está aquilo, porque as mulheres têm uma forma de lidar e de organizar as coisas e a casa que os homens não estão um bocadinho mais limitados relativamente a isso. Esta entrada na política trouxe-te complicações em casa? Algumas, não vou dizer que não, Iva, porque estaria a mentir e não acho que isso, criar um mundo de ilusão não é o que nós devemos fazer, devemos esclarecer as pessoas e pôr a realidade. Trouxe algumas no início, agora não, agora as coisas são mais facilitadas, mas principalmente no primeiro ano, o meu marido, neste caso, consegui compreender, não é bem compreender, é conseguir gerir as emoções, o facto de eu não estar tanto tempo com eles, não ter a disponibilidade total que tinha. E porque também são gente e também ouvem coisas que não gostam. Exato. E como é que se gera isso? Quando há muito zururu, coisas que eles sabem que é injusto, a família também sofre. Muito. Eu acho que eles sofrem mais do que nós. Nós acabamos por sofrer mais porque pensamos neles, porque quando acontece isso, quando acontecem estas principalmente nas campanhas, vamos entrar agora numa altura que é muito complexo, muito complexo, mas ouvem-se, quando eles percebem que nós damos tudo de nós, e depois não, eu não vou dizer que me sinto injustiçada relativamente a isso, eu acho que é o que é, as pessoas têm as suas opiniões, uns agradam, outros não se agrada. Isso há de ser sempre com toda a gente, não é? Sim, isso é sempre assim. Mas quando eles sabem que neste caso, principalmente os meus filhos, o meu marido até relativiza um bocado as coisas, também para eles não ficarem a pensar tanto nisso, mas os meus filhos sofrem mais, principalmente o meu filho mais novo. Ele, quando vê que a mãe faz tudo e que se entrega tanto e depois não é assim tão
reconhecida, agraciada, por assim dizer. Por isso ele fica um bocadinho triste. Ele já houve uma situação em que ele já me pediu para sair da política porque como é que se explica isso aos mais pequenos? é um bocado complicado, mas eu tento explicar de forma em que alguém tem que fazer este trabalho. E que neste momento, se eu quero fazer, é porque acho que estou nas melhores condições e porque realmente quero fazer um trabalho sério e não um trabalho por obrigação. Quero realmente desenvolver um trabalho bom e bonito e quero deixar o meu contributo na sociedade. E tento-lhe explicar dessa forma, até porque os tento incentivar, não diretamente na política, mas de outras formas, também que eles deixem o seu contributo na sociedade. Falavas aí que era o nosso próximo tema, que é, vem aí uma nova campanha, estamos no ano das eleições autárquicas e há sempre campanhas, são sempre duras, não é? Até na preparação. Até na preparação há coisas que nos surpreendem, há coisas que nos magoam, mas que têm que ser lidadas e têm que ser feitas e acima de tudo têm que ser confrontadas e temos que ganhar a capacidade de expor essencialmente à comunidade, para que não haja as ditas fake news, a desinformação. É preciso essa preparação. Muita. Eu acho que quem já está neste cargo mais tempo acaba por ganhar aquilo que eu digo, calo. Começamos a ficar calejadas porque durante o nosso percurso nós vamos encontrar pessoas que inicialmente até estavam connosco e depois deixam de estar, porque esperavam que nós não desempenhássemos um trabalho tão bom, ou porque esperavam que se calhar que teriam outras aspirações que se propunham às minhas. E eu fui ganhando esse calo durante esse ano, mas sinceramente, de coração aberto, embora nós digamos que ganhamos esse calo e que temos essa preparação, na hora H é muito complicado, principalmente quando nós sentimos a traição daqueles que nos foram próximos e que sempre estiveram connosco, isso é muito complicado. Mas quando vais para o terreno e quando tens que impor ou explicar e ser firme, eu tenho trabalho feito. É isso que tem que prevalecer. Exato. É isso, mas essa questão daquilo que estavas há bocado a dizer, das fake news, nós estamos numa sociedade em que as fake news são mais verdadeiras do que a verdade. Uma mentira muitas vezes dita torna-se verdade. E torna-se uma verdade aumentada, não é? E nós conseguimos, quando essa mentira é espalhada e se torna uma verdade, nós ir para o terreno e tentar dissolver as pessoas, tentar explicar, torna-se muito complicado, porque as pessoas ficam na dúvida e ficam com aquela mentira como se fosse uma verdade absoluta. E tu conseguires explicar que não é nada de todo verdade e que é uma suposição ou uma mentira propositada de alguém, propositada ou às vezes até despropositada, mas tem sempre um fundamento malicioso. Que é de alguém que se calhar naquele momento até nem se está a sentir tão confortável com o trabalho desempenhado, e tentar explicar isso. Às vezes até é fácil, tem as pessoas que é fácil, outras vezes não, porque até essas fake news vêm de pessoas até que são queridas ou que são tidas como... Sim. Como as pessoas intocáveis. Certas que aquilo é uma verdade e, portanto, a única coisa que tu estás a fazer é contradizer. Exatamente. Não é? Mas quando há trabalho, esse tem que prevalecer, não é? 4 anos houve trabalho feito nesta freguesia. Muito trabalho, muito trabalho. A freguesia vinha de um histórico de pessoas, de histórico de dirigentes dela, com políticas muito parecidas. Foi um bom trabalho, Constância nos últimos 10 anos tem desenvolvido bastante, mas eu era jovem, eu sou jovem, ou seja, as minhas ideias são diferentes, a minha maneira de trabalhar é diferente, até porque nós temos que nos adaptar aos tempos. Sim, também. A própria política e a própria burocracia, que é uma das coisas que nós mais temos de entraves e de querer implementar coisas, vão surgindo de forma diferente e, portanto, temos que nos adaptar. Os teus projetos, as tuas ambições não têm que ser iguais aos outros. Não têm, nem podem, porque então nós caímos no erro de não avançarmos. Porque se nós estivermos sempre no modo de gestão, não é? Porque já estava bem, então vamos só gerir, não avançamos, vamos ficar estagnados. E acho que o facto de nestes últimos 4 anos, eu estava há bocado a falar na evolução dos últimos 10, mas nos últimos 4 anos também se nota bastante a evolução.
A questão de nós termos cada vez mais empresas a querer fixar-se nas freguesias, a termos cada vez mais habitações a serem construídas e que, por consequência, vão trazer mais famílias. O número de crianças, só para ter uma ideia assim por alto, quando eu entrei, eram cerca de 70 crianças na escola, já estamos com 105, ou seja, aumentou. Isso e não estou aqui neste caso a falar até na questão da imigração, porque nós aqui não temos tido muito, porque não temos muitas habitações para arrendar, não temos muito essa questão. Estamos mesmo a falar de pessoas de cá, que estão aumentadas, das redondezas. Que é o sonho de qualquer presidente, que é fixar os jovens cá. É verdade, é verdade. E se vocês conseguem, se Constance consegue fixar e aumentar, está no bom caminho. Acho que está no ótimo caminho, acho que temos tudo para continuar. Mas além disso, houve também uma política que eu trabalhei que foi incluir os jovens, como estavas a falar, os jovens, até num projeto europeu que concorremos, a Junta Freguesia concorreu e que teve pontuação quase máxima, que é do Erasmus e do Corpo Europeu de Solidariedade, que foi juntar os jovens às pessoas mais idosas, ou seja, aquela parte que muitas vezes fica esquecida, que são as pessoas mais idosas, com os jovens que estão desligados da sociedade. E juntar as duas vertentes numa e criar um projeto e ver que isso mexeu com a freguesia, eu acho que só pode deixar orgulhoso, não só a mim, enquanto presidente de junta e responsável, mas a toda a população. Claro. Constance não tem uma vertente mais direcionada para os séniores, não tem lar, não tem centro de dia, mas também se calhar porque ainda não é aquela maior necessidade, porque é uma freguesia jovem. Exato. É uma freguesia jovem, adulta, em atividade, em vida ativa, mas naturalmente depois também é essa preocupação e são essas novidades ou esses projetos novos que se quer. Há sempre esse pensamento para uns e para outros e incluir. Sim, e crescer junto. Só assim é que dá sentido, é que faz sentido, só assim é que se desenvolve, seja uma freguesia, seja um município, quando juntamos todas as vertentes, porque a Constância já teve um centro de dia, mas aí está, as pessoas não frequentavam, aquilo acabou por não funcionar e não se siga com essa ideia. Mas nós temos outros projetos que agarramos e que incluímos os séniores, principalmente com a Santa Casa de Misericórdia, em que nós emprestamos a nossa carrinha, cedemos a carrinha e faz transporte para levar para outras atividades, inclusive até atividades com escolas, e está a última geração e a primeira geração a juntar-se. Há sempre essa preocupação, não é o facto de não existir um centro-de-dia ou um lar que as pessoas mais idosas deixam de ser importantes. E depois outra coisa que é, não podemos ter todos um aeroporto na nossa casa, portanto, o município também tem que ceder essa percepção que nem todas as freguesias têm que ter tudo, porque pode haver um complemento e podem todas vivemos num município, vivemos numa região, portanto não temos que ter tudo, nós gostaríamos, não é? Exato. O aeroporto ao pé de casa, mas nós precisamos de viver também em conjunto, na comunidade, e a comunidade não vamos ter fronteiras no próprio concelho, portanto há necessidades que podem ser comutadas ao lado. Sim, isso acontece, porque nós somos rodeadas por 6 freguesias. Constância, costumo dizer, está num centro estratégico e com 6 freguesias e com 3 concelhos, que estamos com o Marco, estamos com o Amarante e estamos com o Penafiel. E nós temos na freguesia, ao lado bem em Carvalhosa, temos um centro social de Carvalhosa, temos em Santo Isidoro e Liberação, temos o centro de dia da Liberação, 2 centros em que a Junta de Constância trabalha diretamente com empréstimos de veículos e cedências de instalações, seja o que eles precisarem. Ainda agora cedemos agora e cedemos todos os anos, por exemplo, as nossas roupas das nossas marchas ao centro de dia de Carvalhosa, que eles fazem as suas marchas e dessa forma escusam de ter gastos. E temos muitas das nossas pessoas temos nesses centros de dia. E temos também aqui outro aqui em Recezinhos, aqui perto, também aqui mesmo ao lado, ou seja, outra freguesia. Não há essa necessidade primária, futuramente, mas não primária. Quais são as necessidades primárias agora para a Constância que tu queres nem mais um mandato pôr em prática? Aquela necessidade básica para a Constância é a necessidade do concelho todo, que é água e saneamento e voltamos ao mesmo. E voltamos ao mesmo, não é? A roda gira e vamos sempre ao ponto de partida. Mas isso é aos poucos e está-se a conseguir melhorar e felizmente ainda agora vamos ter aqui a construção do METAR que vai em cerca de 2 milhões, que vai comatar muito essa necessidade.
Mas à parte disso, acho que Constance necessita. Falaste há bocado nos séniores, mas acho que Constance está a necessitar também de um ponto focal que é uma creche. Isso seria sim um sonho. Pensar em grande, mas um sonho a concretizar num próximo Numa mandato. freguesia jovem é esse o caminho, não é? Exatamente, porque nós temos agora aqui empresas de construção que estão a investir, que vão construir. Nós estamos a falar numa que teremos aí cerca de mais 22, 23 habitações, mesmo aqui juntinho do local onde estamos, ou seja, isso implica que vai haver mais famílias. As famílias vão ter filhos. E o facto de nós termos uma creche que possa abrigar desde a infância é um dos sonhos, é uma das minhas preocupações. Assim como também temos um local onde elas possam brincar, e já está aí delineado e projetado um parque infantil também. A par isso. Quando vais à rua, o que é que as pessoas te pedem? O que é que as pessoas dizem que é preciso? Além do básico, que Do já básico, falámos, água, saneamento, essa vai sempre falar. acho que é muito por aí, por acaso é uma das coisas que as pessoas têm pedido, é os parques infantis para as crianças brincar. Pedem-te pouco, que é sinal que está bom. Pedem pouco, além de, claro, do normal, as limpezas das valetas, que as pessoas pedem sempre, mas isso é normal e expectável. Não pedem muito, por acaso não há... Mas isso é um bom sinal, senão que está tudo a correr como deve ser. Eu digo isso muitas vezes, que não tenho muitos pedidos para Constance. O que quer dizer que as pessoas estão a reconhecer que realmente Constance está com as infraestruturas necessárias e com o desenvolvimento necessário. E para terminar, qual é a tua meta, o teu objetivo e a tua predisposição para esta campanha e para este futuro novo mandato? Eu acho que a predisposição tem que ser a mesma com que entrei há 4 anos, porque quando nós, com o passar do tempo, perdemos essa predisposição ou essa vontade, perdemos então a nossa melhor parte. Nós temos que entrar sempre com a vontade de querer fazer mais, independentemente de já teres cá estado, seja os primeiros 4, os 8, ou depois quem vá para os 12, tem que entrar sempre com a mesma vontade, de querer fazer mais e melhor. Mesmo sabendo que fez um bom trabalho, tem que saber que pode fazer ainda melhor. E eu neste momento sei que tenho essa condição e que posso e que quero muito, quero de todo o coração fazer melhor, porque aí está aquilo que eu disse logo no início da conversa. Os primeiros 2 anos foi andar ali a palpar terreno, os 2 anos seguintes foi para trabalhar e agora queria ter a possibilidade de pelo menos mais 4 anos demonstrar tudo aquilo que posso fazer ainda por Constância. E fazer muito mais do que uma cara bonita, não é? Porque as mulheres são muito mais que para além de uma cara bonita, de uma pessoa arranjadinha. É verdade. Ainda há, infelizmente, esse rótulo em que as mulheres são um pouco mais do que um corpo, mas tu queres dar o trabalho. Quero muito mais de que uma cara bonita. Toda a gente fica contente quando nos dizem que nós temos uma cara bonita, como é óbvio, mas eu quero ser muito mais do que isso. Quero que falem em mim pelo meu trabalho, pelo aquilo que dei a esta freguesia, pelo aquilo que dei às pessoas, pelos abraços que dou, é uma das coisas que mais me conforta. É quando nós fazemos os nossos almoços e passeios com os nossos idosos, ou quando consigo quando frequento a escola, que estou lá muitas vezes, todas as semanas, e recebo aqueles abraços e aqueles mimos e que me dizem quero que continue a fazer este trabalho. Isso sim, eu quero que as pessoas fiquem marcadas por isso e não por um rosto bonito ou por uma cara bonita, porque também era aquilo que estavas a dizer. Infelizmente nós ainda temos o rótulo de cara bonita, o rótulo de corpo bonito, isso em geral, não falo para mim, falo para todas as mulheres. Também és uma mulher muito bonita, também certamente passas isso. Sim, mas não é esse o objetivo. Mas não é esse o teu objetivo, nem é isso que tu queres. Não é isso que tu queres. Queres certamente, como eu, ficar marcada pelo trabalho e não por uma luta que hoje em dia nós somos todas rotuladas feministas. Como se isso fosse mau. Como se isso fosse mau, mas acho que aquilo que nós queremos é mostrar que somos mais capazes que os homens. Acho que nós estamos cá um bocadinho... Pelo menos tão capazes como eles. Bruna, muito obrigada por esta conversa. Quem nos acompanha lá em casa, é um dos objetivos deste espaço, é dar voz a quem também tem voz e a quem também tem projetos para se fazer ouvir. Um presidente de junta é sempre o cargo mais injusto na política, porque é o parente pobre da política,
mas é também aquele que dá mais satisfação porque resolve as coisas no imediato às pessoas, os Verdade. problemas. Obrigada por isso, obrigada pelo teu Obrigada. contributo para a sociedade e Obrigada, Iva. voltamos, entretanto, com outras vozes e com outros projetos.